Vamos lá, a gente está no Daf Yud Gimel, Amud Aleph, lá em cima, começando um novo Perek. Fala Mishnah, Kol hayad marba livdok banashim meshubach. A mulher que está sempre se verificando se ela viu o sangue de Nidá, ela é louvada. O Va'anashim, nos homens, se ele quer ver se teve poluição ou não, tekatzetz, é ruim. Ele vai acabar incentivando assim ver a poluição, esquentando o órgão e acabar fazendo com que tenha poluição. Fala agora mais na Nashim, mais na Anashim. Qual a diferença entre mulheres e homens? Nashim lava no Taragachanino. Elas não têm essa questão de se mexer no órgão, chegar a ficar nidá. Não fica nidá por causa disso, misturada por causa disso. Então são mishubachot, que elas estão verificando se elas estão tomando ou não. Mas os homens que se mexerem, eles acabam esquentando e podem acabar fazendo ver poluição. Anashim devnei aragashani, no que eles sentem isso, tikatzetz, isso é ruim. Fala agora, yach ma'ire marba, kilo marba nami. Fala agora, para que falar aquela que faz muito, nem que não se fizesse muito? Katana marba, nashim. Isso que falou marba é porque na linguagem para falar para os homens não fazerem, por isso que falou nessa linguagem. Tá na fala braita, quando tá falando que vai tikatzetz, que vai fazer ter isso, lenyan, shekvatzera, avalenyan zov, afu meshubach kanashim. Isso é quando tá falando sobre poluição. Mas quando tá falando sobre zov, e aqui é interessante a gente fazer uma pausa para uma definição. Quando a gente fala que o homem está com tumat zav, a diferença de zav para poluição é que poluição é quando o homem está, o órgão ele está duro, vamos dizer assim, ele solta a poluição, que geralmente branca, alguma coisa nesse sentido é shirpat zera. Zav é quando o órgão não está duro, o órgão não está, ele solta um líquido involuntário. A poluição também é involuntária, mas ele está, vamos dizer assim, de alguma maneira excitado. No Zav não, é uma coisa involuntária que acaba saindo quando o órgão não está duro, não é a mesma coisa que poluição e não é a mesma cor que poluição. E essa é tipo de não sei se a gente pode chamar assim, mas tipo de uma doença. Ou tipo de ele está com algum problema que faz ele soltar esse líquido de Zav. E essa é a tumá de Zav que a gente fala do homem, e não da poluição. Poluição não é Zav, tá? Então aqui ele está falando isso. Quando é para poluição, aí sim, para de ficar mexendo, que você vai esquentar, você vai acabar trazendo isso. Mas para Zov, se ele está com essa questão de Zov, ele tem que ir para o mikve, e ele não pode ver 2 em 2 dias, que senão ele entra. Que o Zav, o que acontece? O Zav, ele vê uma vez Zav, ele vai para o mikve, e de noite ele está puro. Mas se ele vê 2 vezes em 2 dias seguidos, ele tem que contar 7 dias limpo. Então, se ele tem que contar 7 dias limpos, se ele tem que ver se ele não está vendo a segunda, aí sim ele é meshubach. Aí também ele é louvado, que ele está verificando para ver se não teve outra vez. Até para shirpatzer, a poluição, se ele vai verificar com uma pedra ou com uma barra, ou seja, se ele vai mexer ali e não com a mão para não esquentar, aí tudo bem, se ele quer, ele não vai esquentar o órgão, não tem problema. O vematritlo, e num pano não, a Tânia pode casar uma matrita e ele pode se verificar com qualquer coisa que demora bem matritavá. A Haname Madavá, isso é quando é muito grosso o pano, se for fininho também acaba esquentando. Veio rei de Madavá, como assim, o que vai quis dizer? Sobre isso, dito nada, como fala mais para frente, ele estava com medo de trumar e ele sentiu que o órgão dele saiu alguma coisa, o Rezba matou, o goleiro matou. Ele sente que ele vai sair, ele segura o órgão dele para não sair, acaba de comer rápido e trumar. O Rez, como se ele segura?
Todo aquele que segura no órgão, mesmo quando ele vai fazer necessidades, é como se estivesse trazendo uma bula para o mundo, porque ele vai esquentar, vai fazer ter poluição. A Marabai Madrid estava com um pano grosso. Raba Maravilha tem uma Madrid Araká, quem manda? A Caracá. Mesmo se for com um pano fino, ele não traz para poluição de acordo com o Rava. Abai Raiz dele meado leo sufre. E Abai ele suspeitou que talvez ele vai acabar segurando demais com esse pano e vai acabar se esquentando. Verava lo Raiz dele meado leo sufre, Rava não suspeitou. Veloi não, Beatada Verabrai Talamazedo me. Sair a poluição parece para aquele que não tem essa bain, pessoa que bota um dedo no olho. Checol manchas bain, ainda me dá mais, vai fazer do damar. Enquanto o dedo está no olho, o olho está chorando. Verava colachomumei, verrada lechomumei, bichata loschia. Todo aquele que vai se esquentar e depois vai esquentar de novo, naquele mesmo tempo. Não vai trazer de novo a poluição logo depois, não é comum. Gufa fala braita, era beleza do meio. Coloquei uma mais de que não me vimarolava. Aquele que se segura no órgão para até fazer necessidades é como se estivesse trazendo uma bula para o mundo. A Bruna Fucami falou para ele, beleza, ele violou de tzotzot, de tazina na glava, nele que chrut shafra, o que você quer? Que fique pingando no pé dele as necessidades, ele tem que segurar para botar para cima. Vão falar que o que ele é, se ele ficar com molhado de xixi, vão falar o quê? Que ele é sarissa, que é krut shafra, é uma pessoa estéril, que não se controla as necessidades, vão falar que os filhos dele são filhos dele. המלאן מוטב שעושה זה לבניו ושאין ממזרים ועל יעשה עצמו רשע שעה אחת לפני המקום. E aí falou para ele, beleza, é melhor que falem besteira, e mesmo que falem que os filhos dele são mamzerim, do que ele fazer uma coisa errada 1 minuto na frente de Akadosh Baruch Hu. Tanei da Chuta Braita, a banana vez a caminho after Shemoda da Bama como Gavô Velastin, o Yashin Beafartichoch, ele pode também fazer necessidade de um lugar mais alto, que não vai pingar nele, ou então numa terra fofa, não faça você achar frente a Kadosh Baruch Hu, de segurar no seu órgão. E a Maleu Bereisha, qual das duas respostas ele deu primeiro, Ramim? É melhor que falem do filho ou tecnicamente vai a necessidade de um lugar alto, de uma terra fofa? E lembra que a mãe está maleu para isso, falar que ele falou primeiro bater de amaleu esturadar, amaleu tacanta. Depois que ele falou isso, ele falou atacanar o concerto. Ela amaleu para isso, ele falou primeiro. Gamrulei, ele não como gavou a fazer corromar, e caminho falaram isso se não tiver esses lugares com terra fofa, um lugar alto. Amaleu estava cheio de ser valava de mandar pela cidade de Morachá, já cada vez mais como ela que fala de seus filhos, ele não fica achar uma hora na frente de uma coma. Vou colocar claro para porque tudo isso. Me deixa muito se fazer ele vai estar lá. Ele vai ter poluição, ele vai fazer com que saia essa poluição. Na maravilha que colocamos de quase ela vai dar Chayav mitah b'nei shamayim. Shneimar vayara b'nei Hashem asher ya'asa vayamet gam oto. Passuco sobre o filho de Eudá, quando casou com Tamar. Rabi Tzchak Barabi Ami Amrei, que ele shofech damim como se estivesse derramando sangue. Shneimar, Anechamim Baelim, Tachat Koretz Ra'anan, Shochatei Eladim Anechalim, Tachat Seif Yasalim. Até que Shochatei, ela Sochatei. Não é Shochatei que está fazendo shchitá, que está batendo, e sim Sochatei. Sobre aqueles que jogam zera para fora. Ravasi Amar, que ele ouviu da Bedu Chavim, que tive a Chatachat Kolestrana. No Chtivatam, Alarim Alamim Betachat Kolestrana. Ravuda Shmuel Kaimu, eles estavam na frente, a Igra de Beiknista, de Shaf, Beat e Beneharda,
sobre o teto, o telhado da sinagoga de Shafiat e Vineharia. A lei, a vida de Shmuel, a vida foi para Shmuel, Tzarich Ani Leashni, preciso fazer necessidades, número 1. A lei, Shinina, Echol Bematcha Beashni Nechutz, segura e bota para fora, não vai fazer no telhado do Beit Midrash. Como é que eu vou fazer isso? Todo mundo segura no órgão, como se estivesse trazendo uma bola para o mundo. Abarabai, Asaó, Kevoleshet. Falou Abai, Shmuel está comparando a situação dele com a situação de um pelotão de soldados que estão entrando numa cidade para conquistar, como fala a Mishnah Masechet Abodazará, Boleshet Shenichnas Lair, um pelotão de soldados que entram na cidade, Bishat Shalom, Chaviot, Tuchot, Asurot, na hora quando eles estão em Shalom, estão em paz, os barris de vinho que estão abertos são proibidos. Por quê? Porque talvez eles usaram esse vinho para Vodazará, depois fica proibido. Se tu mostra que os continuaram fechados depois que eles saíram, mutarot, são permitidos. Bishat milchamá, na hora da guerra, ele vai mutarot, tudo permitido. Lefishen lempnai lenasser. Eles não têm tempo para fazer a Vodazará com vinho. Alma de Heivan de Beite e Loate lenassurrei. Uma vez que os Halim eles estão com medo e estão no meio de uma guerra, a gente não suspeita que eles pararam para fazer Vodazará com vinho. Achanami, Kema de Beite e Loate learabulei. Aqui também, uma vez que Ravilda ele estava com medo, então com certeza ele não sairia zero levatalá, não sairia poluição, por isso que falou Shmuel para ele, pode segurar no seu órgão e urinar para fora do telhado, porque se ele está com esse medo, não vai acontecer nada. Qual o medo que ele tinha? E vai ter mais tudo, pode falar a abertura dele lá de Igra, porque ele estava de noite no telhado. E aí ele estava no cantinho do telhado de noite, pode até cair. Vem Baiteima, Beituta de Rabi, com medo do Rav dele. Vem Baiteima, Beituta de Shekhinah, você pode falar que ele está com medo da Shekhinah, que está no Beit Knesset. Vem Baiteima, Beituta de Marealei. Ravilda estava lá sempre com medo de Akadosh Baruch Hu. Decare Shmuel Alei, Enzei Eludisha. Tanto que Shmuel falou sobre a Ravilda, ele não parece nem uma pessoa de carne e osso. Por isso Shmuel sobre Rabilda não suspeitou que ele traria Shikvat Zera porque segurou no órgão. Veio Baiteima na Suihab. Você pode falar também que ele era casado. Por isso não tinha esse din de Rabi Eliezer, porque quem é casado, ele, uma vez que já tem relações com a esposa, não fica essa iminência de poluição. Mutar. Se ele é na sua, ele pode segurar para fazer necessidade. Vei Baiteima que ha orelei. O Shmuel que falou para a Ravilda como essa braita de Taneaba Bereidera Binyamin Barechia, Aval Mesaik Bebeitzim, Milemata, não pode segurar no próprio órgão, mas pode segurar embaixo, nos Beitzim Vei Baiteima que ha orelei, que ele falou como outra braita de Marabiabal, Marabiochanan Guleshlo, Meatará, Ulemata, aonde não pode segurar, é embaixo daquela tipo coroa. Meataral lemata mutar, pode. Meataral lemala sur, tipo aquela coroa para cima, aí que não pode, porque aí sim acaba escantando. Amarava mekashiat smoledat e benedui. Falou a pessoa que se excita, ponto do órgão ficar duro de propósito,
Nidu, excomungado. Velei Massur. Por que Rav não fala Assur fazer isso? Ele fala, vai ficar desnidui. De Kam Garei Yetzerara Nafshei. Porque Rav ele lembrou Nidui para mostrar que é uma coisa grave para as pessoas não deixarem Yetzerara tomar conta. Rabi Ami Amar Nikra Avarian. Rabi Ami fala que é chamado de Avarian, pessoa transgressor. Carro Matosh Yetzerara, assim é o Yetzerara funciona. Aí o Melo Asekar. Hoje ele fala, faz isso aqui. O Machar o Melo Asekar. Depois ele fala, mais um pouquinho, faz mais um pouquinho. Machar, Lecha Vadavadazara. Depois ele fala, vai fazer a Vadazara, o Lecha Vadavadazara, ele faz. E cadê a Amre, a Marabiam, tem que falar, Rabiam, falou para mim, verso Maledeir, Hur, El Machnissim, o Tome, Mechizadosh, Ragadosh, Baruch, tudo aquele que se traz com uma situação, que se coloca numa situação de Irhur, de ter pensamentos de haverá, não entra na Mechitzad HaKadosh Baruch Hu Lamabá. Ktiva, está escrito aqui, Verá Ben Hashem, Uktivatem, que lo el chafetz resha atala igorcha ra. Ve'amar Rabbi Elazar, mai dichtiv yedchem damim maleu, ela manafim bayad. O que é isso que está escrito em Yeshaya? Yedchem damim maleu, suas mãos encheram de sangue, são aqueles que se excitam com a mão. Tal ben Rabbi Shmuel, lo tinaf, lo tehe becha niuf, ben bayad, ben baragel. Não pode ter niuf, está escrito na Torá, não adulterarás. É também com a mão ou com o pé, ou seja, também com a mão. Tanarabanan, agerim, mesachakim betinokot, meakvim et hamashiach. Os gerim e os que brincam com as crianças, eles impedem o Mashiach de vir. Bicho, não é garim, tá bom, garim que terá bechelbó, não é garim, 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 ele é estranho com essa parra, que ele fala que são difíceis, porque eles não são, os gerim, aqueles que se convertem, eles não são, geralmente não são expert, não são sábios das mitzvot, e acabam fazendo averot sem querer. Ela me saquinha, mas agora mais por que as que brincam com crianças também, e lembra-se que me escavos a rua. Bnei Kilanino. Ela da Rekabarim, Bnei Mabulnino. Se você falar que é porque aqui está falando está falando em outra linguagem, que não é que brinca com crianças, é a pessoa que tem relações com outro homem, é Skilá. E se for que está falando que eles têm a pessoa que se excita com as crianças, a gente falou que ele traz mabula ao lá. Muito mais. Ela de Nesive Ktanot, Delav Benot, Ulu Deirino. Aqueles que casam com mulheres pequenas que não podem engravidar. E eles acabam anulando o Prior Viá. De Amarabiosi, Enbe David Ba, Ad Sheichlu Kol HaNeshamot Shebaguf. Como falou Rabi Yossi, que Mashiach não vem até que nasçam todas as Neshamot que tem que nascer, que são chamadas de Guf, Shemar, Keruach, Milfanav, Yatov, Neshamot, Aniasiti. Então, se ele não faz, se ele faz com que as almas não nasçam, porque ele casou com alguma mulher que não pode ter filhos, ele não está trazendo Mashiach. Ele faz Mashiach não chegar. Nashim de Katzet, falando na Mishnah, os homens ficam toda hora se verificando, eles acabam trazendo poluição. E Baeleodinatnan, Oletutantanan. Ele está falando um din ou ele está falando uma klalá? Acaba fazendo, ele está falando vai fazer. Dinatnan, que é Haderavuna Katziadá, Oletutatnan. É um din, que a gente falou na Mishnah, como aconteceu com a Ravuna, que cortou a mão de uma pessoa que queria bater em outro horário que estava com ele, ou é uma praga, a mão vai cair. Tashma de Tane Rabi da Fundamento da Mati Katsetziadon Taburó. Amruló Franochamim, Velo Cressonificat. Amarem Mutav Tibaka Cressó, Valere de Liberchacha. Aquele que coloca a mão no órgão, que cai a mão, assim falou Rabi Tarfon. Franochamim para ele. Não é que a barriga vai explodir. Ele falou, é melhor que caia a mão e ele não vá para
pro Geinom. E a Marta Bishlamadi Natan, se falar que é um din, Hanu de Amris, que falaram velo cressonificar. Ela é a Marta de Tutatnan, não é cressonificar, porque se falarem que é um din, por isso que falaram, não, é a barriga, não sei o que, senão, se está falando uma calá, uma maldição, o que Ramim vão discutir? Ela mai, din, deve ser um din. Lo sabe de Rav de Lemoró? Como é que era o telefone? Foi tão ramur para falar, para cortar a mão no umbigo? Ela acha, cara. O telefone cola, machnissa, dole mata, mitaburok, ticatzetz. O telefone falou, passou a mão do umbigo, corta a mão. Abriu o telefone e achava, lo, kotsu, bechelsolo, itlena. Amarelo, lo. Se ele tiver algum espinho na barriga, ele não vai tirar, embaixo do umbigo, não. Melhor cressonificar. Amarelo, mutava de baca agressor, é melhor continuar com espinho no umbigo do que ele ir para o Guinom, porque vai acabar descendo mais a mão e aí pode acabar induzindo e ver poluição. Hazaku Baruch.